meus queridos, minhas queridas estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Professoras, diretoras, vice-diretoras, nos encontramos mais uma vez para uma nova aula de língua portuguesa. E hoje eu vou começar essa aula mostrando alguns estudantes, mostrando a atividade desses estudantes. Vou começar mostrando a Zelinda. A Zelinda é lá da Escola Municipal Álvaro Borges. Ela é estudante da professora Edenise. A diretora é a Kátia, a vice-diretora é a Daiane. Zelinda, muito obrigada pelo envio. Tá ali o bilhete que ela mandou para a professora dela. Muito legal, mostrando um pouco também de gratidão por um momento especial da vida dela que precisou de apoio e recebeu. Daí mandou um bilhetinho de agradecimento. Do Lucas, o Lucas é da Escola Municipal Paulo Freire, estudante da professora Tânia. O diretor da escola é o Marcos Antônio e a vice-diretora Thaís. Muito obrigada, Lucas, pelo envio. Também o Lucas dedicado, fazendo as suas atividades, né? Trabalhando em casa, estudando, se empenhando. A Dona Normália é estudante lá da Escola Municipal Bela Vista do Paraíso. Ela é estudante da professora Iolanda. A diretora da escola é a Adriana e a vice-diretora é a Cláudia. A Dona Normália também mandou a sua foto mostrando lá o seu trabalho, o caderno. Ela também fez um bilhete de saudades, ela está com muitas saudades da professora e expressou isso no seu texto, né? E está ali também, trabalhando com as atividades que a professora manda. Muito obrigada, Dona Normália, muito obrigada mesmo, parabéns pelo incentivo que você até dá pra gente, né? Vendo a senhora assim tão dedicada, tão forte, e como é que eu posso reclamar? Tenho que estar, no mínimo, com a mesma força. Muito obrigada pelo apoio. E a Dona Elita é estudante lá da Vila Torres. A professora dela é a professora Lourdes. Essas duas fotos mostram ela realizando atividades enviadas pela escola. E o mais legal dessa foto é que quem nos mandou foi a chefe do núcleo, a professora Suzana. Muito obrigada, eu achei assim muito legal a valorização, o olhar cuidadoso no trabalho da Dona Elita, da professora, da diretora e vice-diretora dessa escola, né? E do apoio que dá para a educação de jovens e adultos, né? Para todos os estudantes e todo o trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigada, professora Suzana, muito obrigada, Dona Elita, e vamos continuar o nosso trabalho, né? Vamos continuar fortes aí, iguais esses nossos estudantes, iguais todos os estudantes estão se dedicando, certo? Depois desse olhar, né, de motivação, de identificar como estão nossos colegas e como a gente está também, né? Eu sei que tem gente que não tem coragem de mandar a sua foto e que está trabalhando muito em casa. Vamos para o momento da nossa reflexão, né? Vocês sabem que eu gosto de começar a aula trazendo uma reflexão. E a reflexão que eu trouxe hoje foi sobre uma palavra, sobre o significado, o conceito dessa palavra. Vamos analisar? Vocês já ouviram ou já usaram a palavra moral? De dizer, você não tem moral para falar isso? Ou de dizer, aquela pessoa é muito moralista. Será que a gente sabe, conhece o significado dessa palavra? Essa palavra tem toda a ligação, uma relação fortíssima com o conteúdo da nossa aula de hoje. Alguém já tem uma resposta aí? Então vamos pensar juntos, ok? Eu trouxe a seguinte informação. Moral são as regras estabelecidas e admitidas por uma sociedade que regulam o comportamento de quem dela faz parte. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz dentro da sociedade que a gente vive, ele é regrado, ele é controlado por uma ação certa e uma ação errada. Não tem a ver com lei, certo? Diretamente não tem a ver, mas tem a ver com como a gente identifica o que é certo e o que é errado de acordo com os nossos valores, as nossas crenças que são construídas socialmente, tá bom? Então tem coisas que a gente vê e que a gente identifica como certo e errado, é aquele olhar assim, né, que você tem sobre, muitas pessoas ainda têm dúvida, mas porque não é uma lei, porque é um combinado cultural, social, mas é aquilo que a gente tem assim, tem coisas que não dá para fazer porque são imorais e tem coisas que a gente deve fazer, né, porque estão dentro das regras sociais aceitáveis. E aí todo esse pensamento faz a gente querer entender o contrário de moral então, que é
imoral. Lembram aquela inicial? Aqui tem uma curiosidade bem importante. Quando eu trabalhei com vocês o prefixo, lembram-se? Prefixo in e o prefixo im. Aqui na palavra moral, quando eu acrescento o prefixo in, já tem a letra M. Então não preciso colocar outro M ou um N. Eu só coloco o I, com o mesmo sentido. O sentido de não moral, né? Uma ideia oposta à moral. Ok? E aí eu trouxe alguns exemplos. O que seria considerado imoral na nossa cultura aqui, na nossa sociedade? Seria, por exemplo, traição. Trair alguém, trair a confiança de alguém é imoral. Ou obscenidade, né? Aquela exposição de coisas íntimas. A nossa sociedade enxerga e dá o valor de imoral, né? Não aceita, considera como imoral, considera como errado. O roubo, e esse roubo pode ser pequeno, pode ser grande, né? O se apropriar de algo que não é seu, sem a autorização do outro, do dono, é imoral. E até o roubo teria uma ligação com a lei, né? A gente pode ligar, tem também a ilegalidade no roubo. É uma ação que está dentro da lei. Roubar, a lei proíbe, e a lei criminaliza. Então, esses são exemplos de imoralidade. Tá fácil de entender? É importante que a gente entenda bem. Moral tem a ver com as regras que a gente combina socialmente e aceita como certas. Tudo que não está dentro da moral é imoral. Vou trazer exemplos mais próximos da gente. Exemplos, por exemplo, nesse momento de pandemia. Nós podemos falar que esse preço alto de alguns produtos que teve... Lembra logo que começou que o álcool gel foi lá em cima, um valor absurdo? Tinha vidros de álcool gel custando 30, 40 reais. Então, isso é imoral. Isso é fora do combinado, por preço alto, só para ganhar nas costas dos outros, sem a necessidade de repor um custo realmente, né, maior do que possível. Não, foi só para ganhar as custas dos outros. Então é imoral. Ou, como a gente tem visto em alguns lugares, roubos na saúde, os preços super altos dos respiradores, dos equipamentos, dos medicamentos para a pandemia, né, para o tratamento da Covid-19, do coronavírus e da doença Covid. Então, todo esse exagero nessa compra é para superfaturar e desviar dinheiro. Isso é imoral. Numa situação de salvar vidas, tem gente querendo ganhar dinheiro com a vida dos outros? Imoral, né? E por fim, estar doente, saber, ter consciência de que está doente e não respeitar o isolamento. Circular sem máscara, ir nos espaços públicos e até mesmo na casa de familiares ou de amigos, sabendo que pode contaminar os outros, é imoral. Dentro da nossa sociedade, a gente entende isso como não certo, errado. Ok? Entendido isso? Muito bem. Toda essa reflexão, e para a gente pensar até nas nossas atitudes e pensar naquilo que a gente valoriza de fato como moral, né? Por que a gente acredita nessa moral, o que de fato é importante a gente acreditar, é a nossa reflexão de hoje. Parar e observar isso, quando a gente julga, né? Nós tem sabem aquela expressão de quando você aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 virados para você? Então, se tem mais dedos olhando para você, apontando para você, é porque sempre que a gente faz esse julgamento moral, quer dizer, aquilo que a sociedade determinou que era certo, a gente tem que parar e pensar, mas espera aí, eu tenho condições de fazer essa avaliação? Eu realmente sou tão de acordo com a moral para poder falar da moral dos outros? Né? Então a reflexão passa um pouquinho por aí hoje, tá bom? Prof, o que tem a ver com língua portuguesa? Vamos lá. Nós vamos trabalhar um gênero textual. E vocês olhando para ele já devem lembrar. Eu já vi esse tipo de texto. E tem uma característica nesse texto que tem a ver com toda essa nossa reflexão. Vamos analisar ela? Primeiro, acho que alguns estudantes devem ter pensado assim:
Ai, não acredito que a professora Fabiola vai trabalhar fábula. Texto tão infantil, tão de criança, e ela vai trabalhar conosco, adultos, né? Adolescentes, jovens. Sim, e sabe por quê? Olha essa imagem. Essa imagem é de um livro muito antigo e mostra um adulto contando histórias para pessoas de diferentes idades, inclusive adultos e idosos. Vocês observam isso na imagem? Sabem por quê? As fábulas são contos da oralidade, né? Por um tempo elas circularam só contando de uma pessoa para outra. Depois é que alguns fabulistas inseriram elas em forma escrita e registraram em livros. Mas durante muito tempo, inclusive lá no Oriente, em países orientais, as fábulas sempre foram usadas como narrativas orais, certo? Para todas as idades, principalmente para adultos. Por quê? É isso que a gente vai entender hoje. Guardem essa informação. As fábulas começaram a ser contadas principalmente para adultos. Ok, então, olhando as imagens, vocês vão identificando isso. Essa imagem de uma fábula, vocês conseguem identificar qual é? Eu estou querendo trazer a memória de vocês. Olhem os personagens que tem ali. São 3 animais. Olhem o ambiente que eles estão. Ok? Não vou falar nada sobre ela, só quero que vocês façam essa análise. Mais uma. E essa fábula? Será que vocês conhecem? Ela não é tão conhecida, mas ela também tem elementos ali. Olha, personagens, está dentro de um ambiente. Que ambiente é esse? Esses personagens estão agindo de alguma forma. Que ação é essa? Observem que tem uma aranha também ali. Não sei se vocês enxergam, olha. Bem no cantinho aqui tem uma aranha. Olhem bem para a tela. Ok? Mais uma. Olhem bem essa imagem, o que é que vocês observam. Olhem os personagens, olhem o espaço que essa cena está ocorrendo. Ok? Muito bem. Olhando essas imagens todas, analisando todas as cores usadas, os traços, os desenhos, parecem desenhos para criança? Não, né? Inclusive, eles parecem bem a reprodução da realidade. Parecem bem um desenho de quem quer mostrar como aqueles personagens são na vida real. Certo? Ok. Os próximos desenhos que eu vou mostrar para você também são de fábulas, porém mais atuais, já com um toque mais infantil. Olha só. Enxergam? Mais uma. Traços bem delicados, colorido, sutil, né? Olha a carinha dessa formiga, olha a carinha dessa cigarra. Né? Já está bem de outro jeito comparado com aqueles desenhos anteriores. Mais uma. Essa aqui, apesar dos traços parecerem um pouco rudes ainda, parecendo menos infantis, prestem bem atenção nos traços da cara da aranha e da cara do mosquito. Tem alguma coisa que te chama a atenção olhando esse desenho? Aqui a gente tem uma característica, e foi desenho feito para criança, mas aqui a gente tem uma característica muito forte das fábulas. Ok, vamos para frente. Como até agora eu não disse nenhum nome de fábula, estou tentando fazer a memória de vocês lembrar pelas imagens e pensar se realmente são crianças ou adultos, o público que gosta desse gênero textual, eu trouxe uma atividade para a gente fazer junto, tá? Não vamos precisar fazer no caderno, não. Puxando lá pela memória, eu vou trazer uma série de títulos e você vai pensar quais deles são fábulas, ok? Quais dos títulos que você ler agora são fábulas? Repita o título, leia o título em voz alta aí da sua casa. Vamos lá. Primeira lista, nós temos O Gato de Botas, A Bela Adormecida, Tom e Jerry, A Raposa e as Uvas, Branca de Neve, O Senhor dos Anéis, O Leão e o Mosquito.
Reconhece alguma? Vamos olhar? Quem disse a raposa e as uvas acertou. Essa é uma fábula. Quem disse o leão e o mosquito também. As outras não são fábulas. As outras são histórias, de contos maravilhosos, contos fantásticos, como O Gato de Botas, A Bela Adormecida, Branca de Neve. Outros são livros mais... narrativas mais ficcionais, como a do Senhor dos Anéis, também uma ficção de fantasia. Tom e Jerry muito mais produzido para televisão, né? Não chegou nem, acho que, a se tornar um livro, um gibi, acho que já nasceu como desenho e arte para televisão. Então, só aqueles dois ali, A Raposa e as Uvas, O Leão e o Mosquito, são títulos de fábulas, ok? Vamos ver mais uma listinha. Analisem. A Tartaruga e a Lebre, Os Três Porquinhos, Bob Esponja, A Cigarra e a Formiga, O Pequeno Príncipe, Chapeuzinho Vermelho e Harry Potter. Qual você acha que é fábula? Se você disse A Tartaruga e a Lebre, você acertou. Se você disse A Cigarra e a Formiga, também. E os outros? Não. Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e o próprio Harry Potter são textos fantásticos, certo? São contos fantásticos. O Harry Potter ganhou, os outros também, né? Mas o Harry Potter ganhou uma série. E os outros ganharam também o filme, né? O espaço no cinema. Bob Esponja de desenho televisivo e O Pequeno Príncipe, livro. Certo? Uma narrativa também muito mais fantástica, ficcional e mais longa, mais conto do que fábula. Vamos para frente. Identificando esses 4 títulos, vamos conhecer quem escrevia ou quem contava as fábulas, certo? Eu vou trazer para vocês os 3 principais. Existem muitos fabulistas. É como a gente chama quem conta fábulas, tá? Quem narra fábulas, fabulistas. Existem muitos fabulistas, alguns que nós nem conhecemos porque eles eram tão locais, tão da sua região, que a gente nem ficou conhecendo. Então vamos aprender pelo menos 3 que são muito famosos, muito conhecidos. As fábulas que circulam por aí levam até o nome desses fabulistas. Vamos lá? O primeiro deles é esse aqui, ó. Esopo. Esopo viveu na Grécia Antiga, muito antes de Jesus nascer, muito antes. O século que ele viveu foi o século 6 antes de Cristo. Sabe o que é isso? 600 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? Então esse é o Esopo. A história de Esopo eu vou contar depois com mais detalhes numa outra aula, tá? Num outro momento. Primeiro eu queria que vocês conhecessem ele. O próximo fabulista é um francês. É esse aqui, ó, se chama La Fontaine. O La Fontaine se inspirava em Esopo para produzir as suas fábulas e também em outros fabulistas. Ele criou fábulas próprias, mas ele também utilizou muitas fábulas do próprio Esopo e reescreveu, contou com a versão dele. Quando que viveu o La Fontaine? Ele viveu no século 17, lá na França. Tá? Então ele já está muito mais próximo da gente, né? Já lá nos anos de 1621 a 1695, isso já depois de Cristo, certo? E um fabulista, por que não, brasileiro. Nós temos Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro, é do interior de São Paulo, ele nasceu no interior de São Paulo. E ele viveu no século passado aqui, né, no Brasil. Então, Monteiro Lobato escreveu muitas histórias, ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das narrativas do sítio, ele sempre incluía uma fábula, e colocava essa fábula que ele recontou em verso, em prosa, ele colocava lá com os personagens do sítio convivendo. Então, esse é um fabulista que a gente precisa valorizar também, né? Ok? Conhecidos esses?
Eu trouxe numa linha do tempo para vocês verem mais ou menos a distância de tempo, o intervalo de tempo que ficou até que um fabulista voltasse a entrar em destaque, né? Então a gente tem lá, antes de Jesus nascer, lá no século 8 antes de Cristo, a gente já tinha então, tem registros, pode ser que tenha até existido antes, mas a gente tem registros a partir dessa data de fabulistas do Oriente. Então, fábulas que vieram circular aqui para o lado do nosso lado do mapa, né, do Ocidente, que vieram de lá. E essas fábulas foram as que foram inspirando Esopo. Então, séculos mais tarde, Esopo teve contato com essas fábulas e se interessou por elas. Ele era muito inteligente. E daí ele foi se apropriando delas para fazer algo bem legal que a gente vai conversar. Muitos séculos depois, Jesus nasceu, ainda se passaram muitos anos, muitos séculos, vem La Fontaine. Daí La Fontaine pega as fábulas de Esopo, se inspira, cria novas, recria aquelas que Esopo já tinha escrito e também produz livros e traz livros escritos para a gente conhecer. E Monteiro Lobato, que vem lá no século XX. Certo? Então, nessa linha do tempo, a gente tem a marca desses 3 fabulistas, ok? Importante saber a distância de tempo que separa cada um deles, tá? Continuando. Na continuação, eu quero narrar uma fábula para vocês. E aí vocês vão acompanhando a leitura enquanto eu leio aqui no telão, ok? Quem consegue, lê junto, silenciosamente, acompanha com os olhos. Quem não consegue, presta bastante atenção, porque essas informações vão ser usadas daqui a pouco para uma atividade. Vamos lá? O leão e o mosquito. Essa é uma fábula de Esopo. Olha a imagem do leão que a gente viu antes, do mosquito e da aranha, que foi um personagem que eu disse para vocês prestarem atenção. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é o rei? Disse ele altivo. E em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. E é aí que entra a nossa reflexão. Essa história tem uma moral, ou seja, uma regra que a sociedade diz que deve ser seguida. Que diz o seguinte: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível. Olha o significado dessa informação, hein? Às vezes a gente teme aquele que é visível, aquele que mostra força, e não presta atenção naquele que é bem menor e que pode ter mais formas de nos atingir, né? Então vejam o que aconteceu com o mosquito, né? Com o leão que se achava, depois o mosquito que se achava, cada um teve seu fim. Interessante? Já conseguiram pensar, então, para que serve uma fábula? Essa é uma dica muito importante quando a gente lê a moral. Bom, quem não conseguiu pensar, não tem problema. A gente vai agora tentar entender melhor essa fábula, pegando alguns elementos dela. Vamos lá? Então, compreendendo a fábula. Primeiro, quais animais aparecem como personagens? Vamos lá, dica, olhando para a imagem, para quem não conseguiu lembrar. 3 personagens. Nós temos principalmente o leão e o mosquito, mas a gente também tem a aranha.
Mas, professora, a aranha não está escrito ali na resposta. Porque a gente pode considerar que a aranha é um personagem secundário. Ela está ali, ela faz parte da história, mas a ação dela é lá no final. É na forma que ela ataca, dá o fim devido para o mosquito. Mas ela tem uma ação também na história. Por isso pode ser considerado um personagem também. Ok? O que mais a gente pode analisar sobre essa imagem, ou sobre essa fábula, melhor dizendo? A fábula apresenta todos os personagens. Tem um aqui que eu já marquei para vocês, olha lá. Vamos pensar primeiro sobre quem é esse que está altivo. Vamos ver quem é esse personagem que está marcado como altivo. Peguei um trechinho da fábula que eu vou ler para vocês. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele altivo, e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Conseguiram descobrir quem que se sente altivo? O mosquito. Quando a gente diz, disse ele, e em seguida voou, é o mosquito. O mosquito se sentia assim. Essa característica aparece no texto. Então esse é o jeito de entender a fábula, a mensagem. Um dos personagens se sente superior, altivo. Que mais? Quem será que se sente ou que tem essas outras características? Vamos olhar o outro trechinho do texto. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. Quem se sentia indignado e quem estava enfurecido? O leão, e ali a informação já está também pertinho. Indignado, o leão deu uma patada. Na outra, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras. Quem tem dentes e garras? Dessa história, o leão. Então, essas características nos fazem entender que o leão se sentiu, durante a história, indignado e com raiva, enquanto o mosquito se sentia altivo, certo? Eleger as palavras, identificar as palavras que mostram cada personagem, que mostram as características do personagem, nos ajuda a entender a história. E aí vamos para o final da história. Qual foi a moral desta fábula? E aí a gente tem a resposta lá, ó. Muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível, ok? Entendido? Compreendido? Vamos para mais uma? Agora eu quero mostrar para vocês a mesma fábula contada por outro fabulista, o La Fontaine. La Fontaine narrou a mesma fábula. Então eu vou trazer o leão e o mosquito, que são os dois personagens principais, e como La Fontaine contou. Uma vez, um mosquito declarou guerra ao leão, dizendo-lhe que pouco se importava com seu título de rei. Dito isto, começou a picá-lo por todos os lados, tornando-o furioso, não lhe dando trégua, até que o leão caiu esgotado. O inseto, então, se retirou cheio de orgulho, mas, enquanto ia anunciar a todos os demais bichos sua vitória, caiu na traiçoeira teia de uma aranha e lá ficou preso. Olha a forma que o La Fontaine contou. Bem mais resumida, né? Bem mais sintetizada a ideia e manteve as mesmas características, os mesmos personagens, certo? Muito bem. Qual a moral da história? La Fontaine ensinou que as vitórias nem sempre são duradouras, por isso não se deve contar vantagens antes do tempo. Ok? Mais uma forma da gente pensar o olhar para essa fábula com mais um ensinamento. Aqui a gente está falando de cantar vitória antes do tempo, né? Declarar-se melhor ou conquistando ou tendo alguma coisa
antes daquilo estar de fato realizado. Coisas para a gente pensar, né? Muito bem. Continuando ainda sobre essas fábulas, a gente agora vai procurar compreender outros elementos. Desta fábula do La Fontaine, os mesmos elementos que a gente viu na fábula do Esopo, tá? Os animais que aparecem na mesma imagem, o leão e o mosquito, e a aranha também com aquele elemento de secundária, né? De aparecer num outro momento. Uma vez, um mosquito declarou guerra ao leão, dizendo-lhe que pouco se importava com seu título de rei. Dito isto, começou a picá-lo por todos os lados, tornando-o furioso, não lhe dando trégua, até que o leão caiu esgotado. Olha aqui a característica de um dos personagens. Identificamos? Aqui a gente tem a característica de furioso. Olha lá, ó, tornando-o furioso. Quem que estava furioso? O leão, está dizendo lá em cima, o mosquito foi lá declarar para o leão que não se importava com ele se achando rei. Isso tornou-o furioso. Vamos continuar. Quem será que é cheio de orgulho? De qual personagem a gente está identificando essa característica? O inseto, então, se retirou cheio de orgulho, mas, enquanto ia anunciar a todos os demais bichos sua vitória, caiu na traiçoeira teia de uma aranha e lá ficou preso. A característica que a gente tem agora desse personagem é cheio de orgulho. O inseto, né? Saiu cantando vitória, lembram? E por fim, aquilo que a gente identificou como moral da fábula. As vitórias nem sempre são duradouras, por isso não se deve contar vantagem antes do tempo. Por que eu repeti? Por que eu fiz a mesma análise, a mesma leitura de compreensão das duas fábulas? Porque eu queria mostrar para vocês que sempre que a gente lê um texto, a gente procura fazer esse exercício. Eu vou procurar personagens nos textos que são histórias, que têm personagens, como esse da fábula, certo? Eu vou procurar características dos personagens quando eu tenho esses textos, quando eu também tenho textos com narrativas de personagens. E aí, entendendo quem são os personagens, como eles se comportam, eu consigo entender um pouco da história, ok? Esse texto em especial, que eu quis mostrar para vocês, sempre finaliza com uma moral, com uma informação de ensinamento, né? Que dita as nossas regras de convivência, de comportamento social, certo? Mas também porque eu queria mostrar para vocês que os personagens dessas fábulas, pensando até lá nos desenhos, quando a gente começou a analisar na aula, não é qualquer personagem, não. O que vocês observaram de característica, de semelhança entre esses personagens? Todos são animais. Mais uma informação. O que você percebeu? Todas são curtinhas, não são longos textos, são textos breves. E por fim, que terminam com o ensinamento. Então, nós temos como síntese da nossa conversa até aqui, que as fábulas são histórias curtas, em geral os personagens são animais, apresentam um ensinamento no final, ok? Como a gente faz toda a aula, temos a síntese, uma conclusão, registramos no caderno. Então, caderno em mãos, lápis, caneta e registrem um tempinho, só para copiar.
Registrado? Ótimo. Com essas 3 informações, então, a gente vai avançar para uma atividade que vocês vão fazer com calma, ok? Essa atividade também está ligada àquilo que a gente fez lá no começo, que é lembrar títulos de fábulas. A gente tem memórias lá da nossa infância, ou da gente contar para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, mas a gente também conversou sobre algumas fábulas hoje. Eu apresentei alguns títulos no início da aula. Então a tarefa que a gente tem agora é de registrar. Escreva títulos de fábulas que você conhece. Quantos você é que decide, ok? Se você quiser escrever um agora para responder essa pergunta e com o passar dos dias você lembrar de outros, você volta para essa tarefa e complementa, ok? Então agora copiem e registrem pelo menos um título de memória. Vamos lá?
Pensaram em alguns títulos? Lembrem, só para ajudar vocês na memória, hein? Lá no começo a gente falou em A Cigarra e a Formiga, a gente lembrou da Tartaruga e da Lebre, a gente mostrou o Leão e o Mosquito, né? Então tem uma série de fábulas, se vocês pararem para pensar, e olhando as imagens, eu mostrei uma imagem cheia de ratos, lembram? Eu não vou dizer o nome daquela fábula, mas eu acho que alguém deve conhecer. Eu acho aquela fábula genial. Enfim, vão pensando aí, surgindo ideias, escrevam, registrem, certo? Com o passar dos dias também, se for lembrando, você coloca aí outras fábulas. A tentativa de escrita, que é bem legal, né? Bem importante, e a tentativa também de exercitar a memória. Esse movimento faz toda a diferença. E, meus amores, a gente está encerrando mais uma aula. Quero contar para vocês que esse tema de fábulas ainda vai se estender. A gente vai fazer uma outra aula sobre fábulas. E algumas aulas até que a gente chegue no momento de produzir uma. Já pensou? Eu quero chegar até lá. Então, prestem bastante atenção e aproveitem a aula. Para encerrar a nossa aula, eu trouxe esta frase, que tem tudo a ver com a nossa conversa inicial. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Eu trouxe para colocar aquela pitadinha de pimenta no teu pensamento, sabe? Pensar assim, se você está mais preocupado em seguir as regras que a sociedade determina ou naquilo que você sabe que é certo. As suas escolhas é você quem faz, mas também são as suas escolhas que fazem você, que dizem que você é. Ok? Fiquem bem, com saúde e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!